Se eu tivesse recusado aquele trabalho perto da represa, 3 pessoas ainda estariam vivas. Eu não vi nada claramente naquela noite. Não sei explicar o que nos observava. Só sei que, depois do que aconteceu, a água daquele lugar nunca mais ficou parada. E até hoje, às vezes, ela ainda me chama pelo nome. Eu demorei anos para contar isso porque toda vez que tento lembrar daquela noite, a água ao meu redor reage. Não é força de expressão. Já aconteceu de a torneira da cozinha começar a pingar exatamente quando eu dizia o nome da represa. Uma vez, no meio da madrugada, a caixa d'água do prédio gemeu, como se algo tivesse se mexido lá dentro. Outra vez, a piscina de um hotel onde eu estava ficou turva em poucos minutos, sem ninguém entrar. Pode parecer coincidência. Eu também pensei isso, no começo. Não estou contando essa história para assustar ninguém. Não é uma lenda, nem um aviso simbólico. Foi um erro real. Um trabalho aceito sem perguntas. E as consequências não ficaram naquele lugar. Depois daquela noite, 2 áreas da represa foram oficialmente interditadas. Placas surgiram do nada, cercas foram reforçadas, relatórios sumiram. Uma pessoa do nosso grupo foi declarada desaparecida, como se tivesse simplesmente decidido não voltar. Mas eu sei que ninguém decide desaparecer daquele jeito. E eu nunca mais consegui entrar em água escura sem a sensação de que tem algo abaixo de mim, parado, esperando eu afundar um pouco mais. O pior não é lembrar do que aconteceu. O pior é entender isso agora. Aquilo não começou naquela noite. Aquilo já estava ali muito antes da gente chegar. E, de algum jeito, sabia que a gente vinha. Eu fui parar lá por um motivo simples: dinheiro. O contrato apareceu rápido demais, pagava melhor do que qualquer outro que eu já tinha aceitado e exigia urgência. Avaliação estrutural de uma represa antiga. Pouca documentação. Prazo curto. Nenhuma pergunta extra. Na época, isso soou como sorte. Hoje, soa como isca. A represa ficava longe da cidade, depois de uma estrada de terra que parecia não acabar nunca. Quanto mais a gente avançava, mais o sinal do celular sumia e o barulho do mundo ia ficando para trás. A mata era fechada demais, alta demais, como se tivesse crescido sem ninguém para cortar. Quando finalmente vimos a água, ninguém falou nada. Ela ocupava tudo. Não refletia o céu direito. Era escura, mesmo sob o sol forte, e não se movia como água comum. Não era sujeira. Era profundidade. A estrutura da represa denunciava a idade. Concreto manchado, rachaduras antigas, marcas de níveis antigos da água subindo e descendo ao longo dos anos. Algumas dessas marcas estavam altas demais, acima do que qualquer registro oficial indicava. Nosso trabalho era simples no papel: medir, registrar, avaliar riscos submersos. Mas, desde o primeiro passo fora do carro, eu tive a sensação de estar entrando em um lugar que não precisava mais existir. Éramos 5. Eu cuidava das medições e relatórios. Rafael era o mergulhador, experiente, confiante, sempre tratando o risco como piada. Cláudia analisava a estrutura, anotando tudo com precisão quase obsessiva. Marcos operava os equipamentos, e dava para perceber que ele não gostava de água profunda. E Dona Irene? Ela apareceu sem fazer barulho. Não lembro de ouvir passos. Era a zeladora do local. Morava ali perto, segundo ela, desde antes da água chegar. Falava pouco, postura rígida, olhar atento demais para alguém que passava os dias sozinha. Antes mesmo de descarregarmos os equipamentos, ela avisou: depois das 6, ninguém entra na água. O tom não era de ordem. Era de constatação. Rafael riu, achando que era regra administrativa. Eu perguntei se era por segurança, visibilidade, turno de trabalho. Ela não respondeu. Só repetiu: depois das 6, ninguém entra. Mais tarde, enquanto montávamos a base perto da margem,
Comecei a notar as boias. Eram antigas, desgastadas, algumas quase submersas. Estavam espalhadas em pontos estranhos, formando um desenho irregular sobre a água. Nenhuma daquelas marcações aparecia nos mapas oficiais da represa. Quando perguntei sobre elas, Dona Irene demorou a responder. Isso aí já estava, disse, por fim. Nunca tiraram. Algumas boias afundavam levemente de tempos em tempos, como se algo puxasse de baixo e soltasse logo depois. Os cabos não estavam frouxos. Estavam tensionados. Para baixo. Cláudia comentou que certos pontos marcados não faziam sentido estruturalmente. Marcos evitava olhar muito tempo para elas. Rafael nadou perto de uma, brincando, até Dona Irene bater o pé no chão com força suficiente para ecoar. Ali não. Foi a primeira vez que senti um frio real na espinha. Não houve ameaça. Não houve grito. Só a certeza de que aquela área não era negociável. Quando o sol começou a descer, a água mudou. Não de cor, de peso. O ar ficou úmido demais. O silêncio, espesso. Era como se o som morresse antes de tocar a superfície. Joguei uma pedra pequena, só para testar. Ela afundou sem ondular. Naquele momento, eu entendi uma coisa que não soube explicar para os outros. Aquela represa não parecia um reservatório. Parecia um lugar onde algo foi guardado. E enquanto desmontávamos os equipamentos no fim do dia, tive a sensação incômoda de que não éramos os primeiros a voltar ali. Só os próximos. No começo, a gente tentou agir como um grupo normal. Rafael fazia piada com tudo. Dizia que já tinha mergulhado em lugares piores, que represa velha era sempre assim mesmo, cheia de história inventada para assustar novato. Ele falava alto, ria fácil, e fazia questão de entrar na água sempre primeiro, como se quisesse provar alguma coisa para si mesmo. Mas o riso dele não durava muito. Toda vez que ficava muito tempo dentro da represa, Rafael saía mais quieto. Não comentava o mergulho, não descrevia o fundo, só dizia que estava tudo normal e trocava de assunto rápido demais. Marcos era o oposto. Ele não entrava na água se não fosse obrigado. Conferia os cabos 3, 4 vezes, limpava equipamentos que já estavam limpos, e mantinha sempre uma distância exata da borda. Não era medo escancarado, era atenção demais. Uma vez, enquanto eu ajustava um sensor, percebi que ele estava contando. Baixo, quase sussurrando. 1, 2, 3. Perguntei o que era. Ele demorou a responder. As ondulações, disse. Sempre param depois da terceira. Eu olhei para a água. Ela estava completamente lisa. Cláudia passava horas analisando plantas antigas e relatórios incompletos. Quanto mais ela lia, menos falava. À noite, rabiscava observações à margem das anotações técnicas, coisas que não faziam parte do trabalho. Oscilação sem causa aparente. Volume inconsistente com registros. Resposta tardia da água. Perguntei o que ela achava daquilo tudo. Ela fechou o caderno devagar antes de responder. Essa represa não se comporta como uma estrutura, disse. Se comporta como algo que reage. Não explicou mais do que isso. E tinha a Dona Irene. Ela quase nunca estava no mesmo lugar por muito tempo. Surgia perto da margem quando alguém se aproximava demais. Aparecia atrás da gente no alojamento sem que a porta tivesse feito barulho. Sempre com aquele olhar atento, como se estivesse contando não pessoas, mas posições. Ela observava a água como quem vigia alguém dormindo. Quando Rafael nadou perto das boias antigas pela segunda vez, ela não gritou. Não correu. Só bateu o pé no chão, uma única vez, firme. Ali não. O som ecoou estranho, mais seco do que deveria. Foi nesse momento que eu perguntei por quê. Ela continuou olhando para a água enquanto respondia. Porque ali ainda tem gente que não saiu. Ninguém riu dessa vez. Rafael tentou brincar, mas a piada morreu no meio da frase.
Marcos se afastou 2 passos da margem sem perceber. Cláudia levantou os olhos do caderno, pálida. Eu achei que fosse força de expressão. Uma forma antiga de falar dos mortos. Hoje eu entendo que ela escolheu cada palavra com cuidado. Naquela noite, enquanto jantávamos em silêncio, tive a sensação incômoda de que o grupo já não estava unido da mesma forma. Não por brigas ou desconfiança direta, mas porque cada um de nós parecia estar lidando com uma versão diferente daquele lugar. E nenhuma delas era segura. Quando fui dormir, percebi Dona Irene sentada do lado de fora, olhando para a represa no escuro. Ela não piscava, e tive a certeza estranha de que ela não estava vigiando a água. Estava esperando alguma coisa responder. Na segunda noite, eu acordei com um som que não fazia sentido. Não era vento. Não era chuva. Não era o rangido normal da estrutura. Era a água, se mexendo. Não ondas. Não respingos. Passos. Lentos. Pesados. Irregulares. Levantei da cama e fui até a janela do alojamento. A represa estava escura, sem reflexo algum da lua. A superfície parecia lisa demais, como um vidro esticado à força. Mas, perto da margem, algo se deslocava por baixo, criando deformações suaves, como se alguém estivesse caminhando dentro da água, sem pressa, sentindo o chão antes de avançar. Quando o movimento parou, o silêncio ficou pior. No dia seguinte, encontrei Marcos acordado desde antes do amanhecer. Ele não dormira. Disse que ouviu batidas vindas da água a noite inteira, sempre no mesmo ritmo. Tum, tum, tum. 3 batidas. Uma pausa longa. E de novo. Quando fomos verificar as boias pela manhã, Cláudia parou no meio do caminho. Isso não estava assim ontem, disse. Uma das boias havia se deslocado quase 2 metros. Não tinha sido arrastada para a margem, nem empurrada para fora. Ela havia sido puxada para baixo, tanto que o cabo agora surgia da água num ângulo estranho, quase vertical. Rafael insistiu que devia ter sido vento forte durante a madrugada. Mas o cabo estava esticado, rígido, como se algo ainda estivesse segurando do outro lado. Durante a primeira medição submersa do dia, o sonar captou um retorno inesperado. Um volume grande, abaixo da profundidade registrada nos mapas antigos. Não era sólido o suficiente para ser rocha, nem irregular como entulho. Era contínuo. Quando ajustamos o ganho do equipamento, o sinal simplesmente desapareceu. Não se afastou. Não se moveu. Sumiu. Marcos largou o console e deu 2 passos para trás. Ele faz isso quando percebe que estão olhando, disse. Ninguém perguntou quem era ele. Mais tarde, enquanto organizávamos os dados, ouvi de novo as batidas. Vinham da represa, ecoando pela estrutura de concreto. Tum, tum, tum. 3 vezes. Sempre 3. Dona Irene apareceu logo depois, como se tivesse sido chamada. Ela observou a água por alguns segundos e então fechou o portão principal mais cedo do que o normal. Hoje eles estão inquietos, disse. Não explicou quem eram eles. Não precisou. Quando o sol começou a cair, percebi algo que fez meu estômago gelar. O nível da água havia subido alguns centímetros desde a manhã. Não constava em nenhum registro. Não havia liberação de comportas. Não havia chuva. Era pouco, mas era movimento. Naquela noite, ninguém entrou na água. Mesmo assim, algo entrou no nosso silêncio. E enquanto eu tentava dormir, tive a certeza desconfortável de que os sons não vinham de dentro da represa. Vinham de algo acordando nela. Rafael esperou dar exatamente 6 da tarde. Eu lembro disso porque o relógio da base fazia um clique seco quando mudava o minuto. Quando marcou 18 horas, ele sorriu como quem acaba de ganhar uma aposta invisível. Viu? Nada aconteceu, disse, já vestindo o traje. É só água parada. Ninguém respondeu. Até Marcos,
que vivia tentando parecer forte, não conseguiu olhar para ele. Dona Irene estava perto do portão, varrendo um chão que já estava limpo. Ela parou quando viu Rafael pegar o cilindro. Depois das 6, ninguém entra, repetiu. A voz não era firme. Era cansada. Como quem já disse aquilo vezes demais. Rafael fez um gesto com a mão, como se espantasse um mosquito. 10 minutos. Só para provar. Ele entrou na água sem fazer barulho. Isso foi a primeira coisa errada. Água daquela profundidade devia se mexer, formar ondas pequenas, refletir o fim do dia. Mas ela apenas se abriu. E se fechou atrás dele. O rádio ficou ligado. No começo, só ouvimos a respiração normal, controlada. Depois, silêncio. Passaram-se uns 30 segundos. O rádio chiou. Rafael? Cláudia chamou. Nada. Então veio o som. Não era a voz. Não era pedido de ajuda. Era respiração. Mas não no ritmo de quem está mergulhando. Era lenta demais. Pesada demais. Úmida, como se o ar estivesse passando por água antes de chegar ao microfone. E tinha outra coisa. Entre uma inspiração e outra. Um intervalo longo demais, como se algo estivesse aprendendo a respirar. Isso não é ele, Marcos sussurrou. O som se aproximou do microfone. Ficou tão alto que parecia estar do nosso lado, não no fundo da represa. Então o cabo de segurança esticou de uma vez. Não para frente. Para baixo. Como se algo tivesse agarrado Rafael e puxado com calma. Começamos a recolher o cabo aos gritos, tropeçando, puxando com tudo. Ele voltou rápido demais. O corpo emergiu como se tivesse sido devolvido. O cilindro estava intacto. O visor, inteiro. Mas o traje estava rasgado por dentro. Rafael respirava, mas não falava. Os olhos arregalados, fixos na água, como se ainda estivesse vendo algo lá embaixo. Quando conseguiu se sentar, começou a apontar para a represa, tremendo. Ele ficou, disse. Engoliu em seco. Ele ficou lá embaixo, esperando. Ninguém perguntou quem. Foi Dona Irene quem quebrou o silêncio. Ela se aproximou da borda, olhou para a água escura e falou baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Antes da represa, tinha uma vila aqui. Ela contou sem emoção, como quem recita um aviso antigo. As casas, as famílias, o dia em que a água começou a subir antes do combinado. Nem todos saíram, disse. E desde então, a água não gosta de ficar sozinha. Nesse momento, a superfície da represa se mexeu. Não como onda. Como se algo tivesse se ajeitando lá embaixo. E eu entendi. Aquela regra nunca foi sobre segurança. Era sobre não chamar atenção. Decidimos ir embora ao amanhecer. Ninguém discutiu. Ninguém sugeriu terminar o trabalho. A decisão não foi dita em voz alta. Simplesmente aconteceu, como se todos tivéssemos entendido ao mesmo tempo que aquele lugar não nos queria mais ali. Rafael passou a noite inteira sentado, abraçando os joelhos, encarando a represa pela janela do alojamento. Ele não dormiu. E toda vez que alguém se aproximava dele, ele sussurrava. Ele vai perceber que eu voltei. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som baixo. Um estalo profundo, vindo de fora. Depois outro. E outro. A água estava subindo. Não rápido. Devagar demais. O nível da represa avançava pela margem como se estivesse testando o terreno, sentindo onde podia ir. Não chovia. O céu estava limpo. O sistema de comportas indicava estabilidade. Mesmo assim, a água continuava. Os sensores começaram a falhar um a um. Primeiro, os de pressão. Depois, os de profundidade. Cláudia tentava reiniciar tudo com as mãos tremendo. Isso não faz sentido, repetia. É como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. O rádio ligou sozinho. No início,
Era só chiado. Depois, vozes distantes, sobrepostas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Mas nenhuma frase se completava. Não é aqui. Tá escuro. Volta. Então os nomes começaram. Não os nossos. Ou quase. Chamavam Márcio. Depois Clara. Depois um nome que soava parecido com o meu, mas não era. Marcos tapou os ouvidos. Vocês estão ouvindo isso, né? Ele perguntou, desesperado. Antes que alguém respondesse, o rádio mudou de tom. A voz ficou clara. Feminina. Calma demais. Filho, disse. Marcos congelou. Mãe? Respondeu, com a voz quebrada. Eu tentei segurá-lo. Cláudia gritou. Rafael começou a chorar. Mas Marcos já estava andando em direção à água, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Ela tá me chamando, murmurava. Ela sabe que eu tô aqui. Ele correu. Não vimos ele escorregar. Não vimos ele cair. Só vimos a superfície da represa se fechar num movimento suave, quase cuidadoso. Como alguém ajeitando um lençol. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Cláudia caiu de joelhos. Isso não é só água, disse. Tem algo se movendo lá embaixo, percorrendo a estrutura, como se estivesse procurando pontos fracos. Foi então que sentimos. O chão vibrou. Levemente no começo. Depois com força suficiente para derrubar equipamentos. A represa gemeu. Um som grave, profundo, que não vinha de um ponto específico. Vinha de tudo ao mesmo tempo. A água não estava só subindo. Ela estava respondendo. E naquele momento ficou claro. Não estávamos mais tentando sair do lugar. Estávamos tentando sair antes que ele percebesse que ainda havia mais gente ali. Quando a água avançou de uma vez, não fez barulho. Ela não explodiu. Não bateu. Ela simplesmente se levantou, como um corpo que decide sair da cama. A superfície da represa começou a se deformar em círculos largos, lentos, como se algo enorme estivesse se ajustando logo abaixo. Não era onda. Era respiração. Eu vi primeiro o efeito. Depois entendi que aquilo tinha forma. A água se esticou para cima em pontos diferentes, criando volumes irregulares, como costas emergindo e afundando de novo. Entre um movimento e outro, algo surgiu. Mãos. Ou o que um dia foram mãos. Dedos longos demais, unidos por restos de pele esbranquiçada, abrindo e fechando dentro da água, como se procurassem apoio. Algumas pareciam mais recentes. Outras, antigas. Encolhidas. Quase parte do fundo. Cláudia estava a alguns metros à minha frente, gritando o nome de Marcos, completamente fora de si. Ela deu um passo a mais. Só um. A água reagiu. Não houve puxão violento. Não houve luta. Algo se enrolou na perna dela por dentro, como se tivesse atravessado a água sem deslocá-la. Cláudia tentou gritar meu nome, mas o som morreu no meio do caminho. A água subiu até o rosto dela em menos de um segundo. O grito foi curto, molhado, como se tivesse sido interrompido por dentro. Onde ela estava, segundos antes, só restou uma área de água agitada, que logo se acalmou. Foi então que eu senti. Não nas pernas. Não nos braços. No peito. Uma pressão absurda, como se algo estivesse olhando para dentro de mim, me avaliando. A superfície da represa inchou bem à minha frente, formando algo que parecia um tronco submerso, largo demais para ser humano. Eu vi um rosto. Não inteiro. Nunca inteiro. Partes surgiam e desapareciam conforme a água se movia. Um olho aberto demais, parado. Uma boca que não se fechava. Algo que parecia tentar lembrar como se usava um corpo. Meu nome veio da água. Não em voz alta. Direto na cabeça. Eu tropecei para trás e caí, rolando pela margem enlameada. O impacto arrancou o ar dos meus pulmões. Eu não me mexi. Não por coragem.
por medo absoluto. Fiquei ali, com o rosto colado no chão, sentindo a vibração da represa passar por mim, como um pulso lento. A água continuava a se mover, mas não avançava. Depois de alguns segundos, ou minutos, a pressão sumiu. A superfície começou a se ajeitar de novo, como se nada tivesse acontecido. Como se o lago estivesse satisfeito. Quando consegui me mexer, estava sozinho. Nenhum grito, nenhum pedido de ajuda. Só a represa, imóvel outra vez. E a certeza aterradora de que aquilo tinha me notado e me deixado ir. A investigação oficial durou pouco. Vieram técnicos, engenheiros, gente de fora que nunca tinha pisado ali à noite. Fizeram medições, sobrevoaram a área, tiraram fotos aéreas que não mostravam nada além de água parada. Meses depois, a represa foi parcialmente drenada. O nível baixou o suficiente para revelar o que estava escondido. Casas, fundamentos de paredes, escadas que não levavam a lugar nenhum, portas abertas para o nada. Encontraram pratos ainda empilhados, sapatos perto de camas, objetos que só ficam assim quando alguém não teve tempo de ir embora. Mas corpos, nunca completos. Sempre faltava algo. Sempre faltava alguém. Disseram que Rafael estava em choque, que o trauma explicava tudo. Levaram ele para o hospital da cidade vizinha. Eu visitei uma vez. Ele estava sentado na cama, olhando para o chão, com os lábios rachados e a pele sempre úmida, como se tivesse acabado de sair da água. Quando me viu, sorriu e perguntou, num sussurro: a represa baixou ou subiu? 2 semanas depois, o quarto dele foi encontrado alagado. Não havia vazamento. Não havia infiltração. A janela estava fechada. O prontuário dizia apenas: paciente ausente. Dona Irene desapareceu sem deixar rastro. A casa dela estava trancada por dentro. A chaleira ainda no fogo frio. As botas de borracha, molhadas, alinhadas na porta. Disseram que ela devia saber nadar bem. Ninguém mais voltou a falar dela. Hoje, eu evito água parada. Mas ela não me evita. Torneiras pingam quando passo. Copos deixados na mesa amanhecem com o nível mais baixo. E às vezes, quando estou sozinho, escuto algo se mexendo dentro da caixa d'água da minha casa. Não são palavras. Não exatamente. É como um chamado sem som. Uma presença paciente. Como se alguém tivesse certeza de que eu ainda vou voltar. Porque o que ninguém entendeu é isso. A represa não está cheia. Ela nunca esteve. Ela só está guardando espaço. E, de vez em quando a noite está silenciosa demais, eu sinto que a água se lembra de mim. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido também. Então deixa um like. Não por apoio ao canal, mas para mostrar que você viu. Se inscreve. Esses relatos não gostam de ficar esquecidos. E comenta se você já esteve perto de algum lugar onde a água parecia estar observando. Porque algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba. Elas só ficam esperando alguém voltar.